Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos ao canal Aquele Anime. E hoje nós vamos falar sobre a realeza dos animes, certamente uma obra que veste a coroa quando a gente fala dos melhores animes que surgiram aí no finalzinho de 2021 ou começo de 2022, porque o Osama Ranking of Kings, anime que passou entre outubro de 2021 e março de 2022, na sua primeira temporada, 23 episódios. Deixar inclusive um agradecimento aqui para três pessoas, pro Vini, pra Lu e pro João, três pessoas que encheram demais meu ouvido falando que eu precisava de qualquer jeito assistir e passar a venerar o Bodhi-sama também. E cá estou eu agora aqui agradecendo para esses três maravilhosos e para vocês também aqui nos comentários, a galera e a comunidade do canal, todo mundo que comenta e fala sobre Ranking of Kings, porque realmente valeu a pena assistir. Tô aqui para compartilhar algumas das minhas impressões recém-terminada aqui de assistir os 23 episódios. Vamos partir do começo, sempre um bom lugar para começar. Eu não li a obra original, só vi o anime da Wit Studio. E tecnicamente, de cara, esse estúdio é muito bom e continua fazendo um trabalho impecável, porque tanto no que diz respeito à animação, trilha sonora, a fluidez de movimento, design dos personagens, toda a direção, a dublagem, todos os atores, foi realmente tudo muito bom, não decepcionou, realmente é um, na terminologia de videogame, já que a gente faz videogame no canal aquele cara, seria um jogo AAA, é um blockbuster, e realmente, se você quer um anime bonito e você quer um anime que você possa usar como um exemplo positivo de arte bem feita, você realmente vai encontrar isso no Ranking of Kings. Então, tecnicamente, você pode dar nota máxima para essa obra, porque ela é realmente muito bem feita, muito bem dirigida, muito bem executada. E me chama a atenção também, foi uma coisa que logo que eu comecei a assistir, não tinha spoiler, não sabia de nada, é difícil encontrar uma história que já nos primeiros dois episódios consegue te fisgar emocionalmente com tanta intensidade. Normalmente eu acho que as coisas, as melhores histórias mesmo, leva tempo para fazer você se importar com personagens, para fazer com que você se interesse pelo desenrolar da trama, pela construção do mundo e consiga ficar investido emocionalmente. É difícil demais e eu tiro meu chapéu nesse sentido. Não que eu esteja de chapéu agora, tô só com um cabelão aqui, deixando o cabelo crescer, mas tiro aqui o meu chapéu metafórico e dou pro anime porque é realmente impressionante para mim que no curso de dois episódios de 20 minutinhos você já esteja completamente emocionado e investido na história, especialmente pelo trabalho maravilhoso que eles fazem com o Kage, que é a sombrinha que acompanha o Bode. Pra mim, isso desde do primeiro até o episódio 23 é uma constante como o melhor personagem, sem parar. Pra mim, tudo o drama e tudo de maravilhoso gira ao redor do Kage, então Mundinho Kage BR aqui simplesmente amo essa sombrinha. O Bode também é um protagonista maravilhoso e logo a gente fala mais dele, mas a forma como o drama gira ao redor dessa criatura das sombras, que na verdade, até pesando todos os personagens coadjuvantes e principais que passam pela trama, eu diria que é interessante que personagens mais associados às sombras, personagens que você normalmente simbolicamente associaria a coisas mais das trevas, acabam sendo os personagens mais ilibados em termos de caráter, né? Tanto a sombra, que o Kage, a Cobra também é uma personagem que exerce majoritariamente ou até totalmente só um papel positivo no desenrolar dos eventos e sendo bem trabalhada também. Então, esse é o tipo de coisa legal num mundo em que nem tudo é o que parece. E são personagens que orbitam e fazem o Bode funcionar como protagonista. Então, especialmente a primeira metade da história, eu acho que é onde essas coisas funcionam totalmente a favor da obra e praticamente de forma intocável, porque tem. Até no crédito, isso foi uma coisa boa de conversar. O João que me passou essa aí. Você vê, por exemplo, numa obra tipo My Hero Academia, que no começo eu chegava a gostar também, para mim foi se perdendo com o desenrolar das temporadas. Era interessante o Midoriya ser um personagem que o poder dele era não ter poder, mas essa premissa fica muito pouco tempo por lá. Enquanto o Bode, ele funciona e é mais legal porque ele sendo uma criança com problema de audição, ele não consegue ouvir, ele é surdo e aí não consegue
se comunicar direito com os outros também, faz só uns resmungos para responder, ele não precisa resolver essa fraqueza em particular. Ele se mantém do início ao final sendo basicamente o Bode, tanto nas limitações físicas dele, como no quais são os valores dele, no que ele acredita. Ele é o Bode do começo ao fim. Ele só passa a ser direcionado na determinação dele de uma forma positiva, de uma forma que possa ser usada em combate e para lutar, como diz na abertura, com suas mãozinhas, pelo o que ele acredita e pelo que ele acha certo. Então, tudo isso é absolutamente maravilhoso e não só nos 2 primeiros episódios, que eu falei pra mim são um ponto alto dessa primeira temporada, entre todos os 23 que existem, episódio 1 e 2 são disparados melhores, mas até depois, quando ele vai ter um arco de treinamento com 10 personagem muito engraçado também, e vale especialmente a pena pela comédia, a cena que eles vão fazer que o Bode prepara a refeição pra eles é muito engraçada, muito bem executada também. Tem umas viradinhas espertas também, tipo quando o Despa tá lendo lá no livro, falando sobre as raças dos gigantes e tal, e a revelação de que o Bode não é mais tolerante aos sabores, ao veneno e tudo, então nunca mais vamos deixar o Bode cozinhar pra gente. É muito engraçado e muito bem feito. Mas, é o que eu falei, se concentra muito na primeira metade, nos primeiros 12 episódios do anime. E aí eu não sei se tem um problema de adaptação, teria que ver na obra original, mas eu particularmente comecei a ter mais problemas do meio pra frente, tanto com a história como com a forma, o ritmo, o pacing mesmo, como é que é desenvolvido lá, porque tem. Quando termina esse arco do treinamento do Bode com o Despa, por exemplo, tem uma longa, longa batalha lá no castelo principal. Tem um arco que o Rei Boss tá voltando à vida dentro do corpo do Daida, mas aí o pessoal tá querendo ir matar a Healing, mas aí no final não é bem assim, e vai pra lá e vai pra cá, e aí umas criaturas das trevas atacam, e aí o pessoal morre, mas aí depois cura e volta à vida e não sai do lugar, e fica uns 3 ou 4 episódios nesse vai e não vai, e pra mim foi tipo muito tempo de tela sendo gasto pra nada ali. Não sei se. Não acho que o anime estivesse sendo feito junto com a publicação do mangá nem nada, mas fica uma cara meio de filler, fica uma cara meio de que você tá querendo ganhar tempo e não quer fazer e não anda, e deu uma certa aflição vendo esse pedaço, então acaba empurrando a temporada um pouco pra baixo. Ele não ajuda também que tematicamente ao mesmo tempo também esteja acontecendo algumas das coisas que eu acho que também empurram ele mais pra baixo, porque tem uma temática que é legal e que é nobre, é bonita, eu acho legal que a história gire ao redor disso, ele coerentemente ela de fato gira ao redor disso aí, que é tipo a redenção a qualquer custo. E às vezes isso é muito bem feito, como por exemplo o Domas, que no começo ele tem todo um arco em que ele tenta matar o Bode por ordens que ele recebeu e ele logo se arrepende disso e ele passa a correr atrás de tentar ter o perdão para ele, ele por dentro mesmo se sente disposto a dar a vida dele ao Bode, então ele faz por merecer e é legal essa redenção, mas como é redenção a qualquer custo, é muito estranho para mim a forma como o anime trata a Miranjo, que seria, entre aspas, a antagonista principal, porque você até tem o Woken também, mas ele é mais uma ameaça física e dá uma tensão na luta lá e tal, mas tem um tema que querem também salvar ele da imortalidade, mas acaba que isso é empurrado uma história para outra hora também, então deixa lá o Woken, porque a Miranjo, o clímax dessa primeira temporada gira ao redor dela e eu não achei que foi particularmente bem executada, porque fica naquela. Já era confuso o plano de ressurreição do Rei Bosse, já é confuso o próprio fato do anime se chamar Ranking dos Reis, e o ranking teve pouquíssima importância no tempo de tela, no que foi demonstrado pra gente ali. Serve pra muito, muito pouca coisa, quase nada, então tudo bem que a história, tem mais história pela frente, eu fico interessado até de saber para onde vai levar isso, mas do que tem na primeira temporada fica muita coisa jogada, muita coisa que tem potencial. O próprio demônio que vai concedendo os desejos também é coisa que deve imagino, contar mais pra frente, mas no anime você fica coisas levantadas que na hora de fazer o clímax, na hora de entregar e amarrar uma primeira temporada redondinha, fica meio. Não é bem um Deus Ex Machina, mas certamente é um pouco do nada. Tipo, o Daida que tava preso junto com a Miranjo e vê tudo que aconteceu, vê Miranjo matando a mãe do Bode, coitado, vê todas as atrocidades que foram cometidas, ok,
parte de uma história de horror aí pra Miranjo que ela passou, mas foi feita muita coisa ruim, aí ele vê e tal, ah não, agora eu vou casar com ela. Isso chega muito do nada, e aí tipo, todo mundo, ah, beleza, então tá, vai perdoar, né? Então a gente tem que perdoar também, e meio que cola aí, e agora é isso, então. Pra mim, esse clímax aí, quando acontece, quando a história passa a girar ao redor disso, dá uma derrubada legal, e ao mesmo tempo reergue depois, porque aí lembra do que o que realmente importa, o que te dá empatia, o que você. Os personagens que você realmente investe emocionalmente seu tempo, sua energia, sua carga dramática, que são o Kaga e o Bode. No finalzinho ele ainda arranja um clima que tipo, ah, vamos relembrar que um precisa do outro e como é que essa amizade é bonita, e você aí de novo, ah, é verdade, é por isso que a história é tão boa, por isso que eu me importo com eles. E aí você ainda pega um arzinho positivo pra amarra o começo com o final, isso ainda funciona, mas é o que eu falei, todo esse arco do Miranjo, das batalhas ali no meio, derruba um anime que poderia ser nota 10, essencial, absolutamente uma masterpiece recomendada pra todo mundo. E era difícil mesmo manter o pique que ele tem no começo ao longo de 23 episódios, mas é um anime legal, um anime que eu certamente gostei muito de ver e quero ver mais, mas especialmente pra ver se no decorrer de uma eventual segunda temporada eles não conseguem amarrar essas coisas que tinham potencial e que ficou meio corrido na primeira. E se você conseguir fazer isso tão satisfatoriamente quanto foi na primeira metade da primeira temporada, aí eu até gravo outro vídeo e enalteço mais e falo, não, persiste mesmo nessas coisinhas aí que depois o saldo geral mais do que compensa isso. Agora, é um anime muito bom, certamente foi uma das grandes estreias do ano passado, vale a pena ver, seja pelo aspecto técnico ou seja por essa metade mais forte da história. Mas tem coisas melhores por aí também e tal. Mas vamos com a expectativa no lugar. Tô moderadamente otimista para ver uma segunda temporada. Amo o Bode, amo o Kage, quero ver que aventuras os reservam e quero ver se vocês concordam com o que eu falei aí. Deixem sua opinião aí nos comentários, que eu sempre, como falo, adoro interagir com vocês, adoro ler o que a galera tá pensando. Então vamos debater aí. Até lá, eu agradeço demais por todos os joinhas de vocês, valeu aí pela participação no canal. E a gente se vê num futuro review por aí. Contem que vídeo vocês querem ver no canal, que eu tô sempre lendo aí. Então, pessoal, brigadão, aquele abraço e até a próxima.